Queridos, hoje a gente vai para o nosso segundo papo desse ano, né? A gente está só começando os nossos papos esse ano. E para esse momento juntos de reflexão, eu quero te convidar a abrir comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Livro do profeta Jonas. Se você tiver com a sua Bíblia elétrica, tá mais ou menos aí no finalzinho do Antigo Testamento, tá bom. Se você tiver com a sua Bíblia física, também tá no finalzinho do Antigo Testamento, não tem diferença. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Depois daquele profeta que você lê com frequência no seu devocional, Obadias, tá Jonas, né? Jonas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que lhe deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar juntos? Gostaria que a gente pudesse separar esse tempo aí, para a gente orar. Gostaria de te pedir para você fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, poder permitir o Espírito Santo que a gente como comunidade possa aprender mais um pouco com essa história que nos é tão familiar, com a história de Jonas. Jesus querido, a gente separa esse tempo aqui para vir à tua casa. A gente sai do nosso lar, a gente traz a nossa família. O Senhor sabe a condição de cada um de nós aqui, reconhece o esforço envolvido para a gente poder estar aqui presencialmente, fisicamente, e com um coração completamente posto nesse lugar, no qual nós como comunidade abrimos a tua palavra e mais uma vez esperamos, Jesus, o milagre da pregação acontecer diante dos olhos do nosso coração. Um milagre no qual o mesmo Espírito que séculos atrás inspirou a Sagrada Escritura, agora a torna real diante dos olhos da nossa alma, a aplica na nossa vida, no nosso coração. Então, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui na tua presença e pedimos humildemente: abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Abre, que cada compartimento da nossa vida possa ser tocado, tangido pela tua palavra nessa hora.
Que o Senhor possa nos ajudar a sair de trás das nossas trincheiras, das nossas desculpas, das nossas justificativas, para que a gente possa ter um encontro pessoal, único, transformador, vivo com a Tua Palavra. Nós oramos assim, Senhor. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém. Nós estamos numa série na qual nós estamos refletindo sobre o fato de estarmos perdidos. E então, quando eu leio o livro de Jonas, você prontamente diz assim, tá aí um cara adequado para essa série, porque Jonas era um sujeito meio perdido. Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar completamente diferente. A gente pode até imaginar que Jonas era alguém perdido na geografia, mas não era. O fato é que Jonas estava exatamente onde ele queria estar quando ele se afastou da vontade de Deus. Jonas não estava perdido do lado de fora. Jonas estava perdido do lado de dentro. O livro do profeta Jonas, ele tem um contexto histórico muito importante para a gente entender o livro. O livro do profeta Jonas, ele faz uma referência a esse profeta que é citado em 2 Reis 14, 25, quando fala assim que Jonas, profeta, filho de Amitai, profetizou nos tempos de Jeroboão, profetizou a favor da nação de Israel. Então, quem era Jonas? Ele era um profeta que viveu ali no tempo do rei Jeroboão, que foi logo depois, da cisão do reino do norte e do reino do sul, e ele era um profeta que hoje a gente diria um profeta patriota, um profeta nacionalista. Ele é aquele profeta que ia para o rei e falava para o rei, olha, faça campanhas militares, fique tranquilo, Deus está conosco, nós vamos vencer, nós vamos ganhar essa peleja, nós vamos bater os inimigos no norte, no sul. Ele era um profeta que profetizava a favor do reino do norte, que profetizava a favor da sua nação. É justamente para esse profeta que Deus dá uma missão improvável e até certo ponto inédita. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram ou para o reino do norte ou para o reino do sul. E embora você possa encontrar menções a outros reinos em Jeremias, em Amós e outros profetas, nenhum desses profetas foi chamado a sair de Israel ou a sair de Judá para cumprir o seu ofício profético. Pela primeira vez, Deus vem para Jonas e fala assim, Jonas, sai daí do reino do povo, da nação, do país que você ama, e vá para a Síria, vá para a capital da Síria, Nínive, e profetize uma mensagem lá. Se não houver arrependimento, eu vou varrer aquela nação com um juízo intenso. É importante a gente entender quem são os assírios e quem são os ninivitas. Os assírios, eles são conhecidos na história antiga por serem o povo mais cruel do Oriente Próximo Antigo. Hoje eles são o que a gente chamaria de Estado Islâmico, alguma coisa mais ou menos assim, um Estado terrorista. Porque a pegada deles não era só vencer os povos que eles abatiam na batalha, mas era imprimir uma tática de terror e de horror tão intensa que quando os assírios invadiam um vilarejo, havia uma série de atrocidades. Por exemplo, eles pegavam uma pessoa que foi vencida na batalha e arrancavam o couro dela, a pele dela inteira, e faziam ela caminhar no deserto sem a sua pele. Eles amputavam as pernas e um braço da pessoa vencida na guerra para que eles pudessem cumprimentar aquela pessoa enquanto ela morria sangrando. Eles eram famosos por serem estupradores inveterados, por serem gente assim, para os quais os tratados de guerra da época não eram cumpridos nem observados. Note, mesmo na antiguidade, havia um certo limite para as atrocidades da guerra. Era aquilo que era concebido como o lema da honra. Mas os assírios eram crudelíssimos. Eles eram conhecidos, tem um lugar antigo numa escavação, em que num determinado reinado de um rei assírio, ele fez questão de fazer uma inscrição na língua deles, num muro, em que ele registrava o passo a passo de um ritual de tortura.
Fala assim, primeiro pegue o cara, faça isso, faça aquilo. Então, os arqueologistas encontraram vestígios dessa crueldade assíria, dessa crueldade ninivita. E é justamente para lá que Deus envia o profeta Jonas. Não é de se admirar que quando Jonas ouviu isso, ele absolutamente deve ter ficado assim perplexo com o seu próprio chamado, e por isso o livro de Jonas é dividido em duas metades. A gente pode dizer que os 4 capítulos de Jonas, eles são praticamente 4 cenas, 4 atos de uma peça que se desenrola diante dos nossos olhos. Os 2 primeiros atos, eles falam sobre o profeta desobediente, e os 2 últimos atos falam sobre o profeta na sua obediência. Nos 2 primeiros atos são assim: Deus chama o profeta para ir para Nínive. Nínive ficava a oeste da onde ele estava. Então ele pega o rumo de Jope, que está a leste, e lá ele pega um barco e vai para Tarsis, que é mais a leste ainda. Do tipo assim, ele quis ir o mais longe possível da onde Deus havia lhe mandado. Lá no meio da sua trajetória de rebeldia, uma tempestade se abate sobre o barco, os marinheiros lançam sortes, ela recai sobre Jonas, ele diz que está servindo ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, eles ficam apavorados, ele fala assim, não me joguem no mar que tudo vai ficar bem, eles o lançam e então inicia o segundo capítulo, porque Jonas é engolido por um grande peixe. Às vezes a gente fica, né, a gente pregador, a gente fica tentado, ficar meia hora aqui provando que Jonas foi engolido pelo peixe, ponto, acabou, vamos seguir, né? Foi engolido pelo peixe. Porque seria difícil para um cristão que crê na ressurreição de Jesus crer que um peixe engoliu Jonas. Se a gente crê no milagre maior, a gente crê no milagre menor e segue a vida. E no ventre de peixe, Jonas fez uma oração. A gente vê o conhecimento bíblico de Jonas tão intenso que a oração que Jonas faz é uma composição muito bem articulada de trechos de 17 salmos diferentes da Bíblia. Pra você ter uma noção de como o profeta ele conhecia a palavra de Deus, ele estava comprometido com a palavra de Deus, quando ele ora no ventre do peixe, ele não faz, digamos assim, uma oração de improviso, ele cita minuciosamente trechos da Torá que ele conhecia, trechos dos salmos. Ele cita um por um e fala assim, o voto que eu fiz a Deus, eu pagarei. E então, Jonas, navegando de viação baleia, chega lá em Nínive. Ele é vomitado na areia da praia, e então ele entra na cidade. A cidade era uma cidade muito grande, né? O próprio texto diz pra gente que ela tinha 120 mil habitantes. Provavelmente Nínive, que era a capital da Síria, era uma cidade fortificada. Escavações recentes mostram que ela tinha um perímetro de muralhas de 9 quilômetros e provavelmente tinha uma grande população dentro da cidade, dentro da muralha e fora da muralha. Era uma cidade que levaria mais ou menos uma coisa aí de 5 dias a pé para se percorrer pregando durante a cidade. Só que Jonas é um profeta tão ruim, mas tão ruim, que ele pega o seu pior sermão, 3 dias e Nínive será subvertida. E ele anda pela cidade pregando isso durante um dia. O texto diz assim, Jonas andou o caminho de um dia e pregou o caminho de um dia. Tipo assim, mesmo tendo sido vomitado pelo peixe, ele ainda estava numa má vontade terrível enquanto pregava. Imagina eu chegar aqui naquela má vontade louca e falar assim, irmãos, sei lá, vamos falar de alguma coisa aí e tal. O quê? Qualquer coisa, irmão, sei lá, 3 dias e a nossa igreja será subvertida. Rapaz, numa falta de vontade, numa apatia, num estado de dureza, mas o texto diz assim, a mensagem que Jonas pregou chegou no ouvido do rei e dos nobres. O rei foi tocado por essa mensagem, se arrependeu, proclamou um jejum, rasgou as vestes e na carta emissiva dizia assim, que todos jejuem, homens, mulheres, crianças e animais jejuem, que nós deixemos os nossos caminhos de violência e quem sabe Deus não terá misericórdia de nós. Quando a gente chega no final do capítulo 3, uma coisa surreal está acontecendo.
o maior avivamento registrado no Antigo Testamento fora dos limites de Israel está se desenrolando diante dos olhos de Jonas. O maior avivamento da história do Antigo Testamento registrado fora dos limites de Israel está acontecendo. As pessoas estão se convertendo, as pessoas estão jejuando, as pessoas estão abandonando seus caminhos de violência. Aí a gente fala assim: nossa, agora Jonas vai ficar muito feliz, Jonas vai ficar exultante, o capítulo 4 vai ser um capítulo de festa, de celebração. O capítulo 4 começa assim: Jonas ficou extremamente desgostoso, Jonas ficou enfurecido, Jonas ficou louco da vida, ele ficou descontrolado, e aí então orou uma oração, dizendo assim: tá vendo, Deus? Tá vendo? É por isso que eu não vinha, é por isso, lá em casa eu já pensei comigo, Deus é mole, Ele é uma manteiga derretida, esse povo vai se arrepender e Deus não vai fazer tudo que Ele tinha prometido e os ninivitas vão ficar de novo numa boa. Por isso, Deus, eu peguei o caminho para Tarsis, por isso que eu já não vinha para cá. Você está vendo? Aconteceu tudo exatamente como eu imaginava. Ele faz essa oração e os verbos que o narrador usa para descrever os sentimentos de Jonas são muito agressivos no hebraico, como o verbo irrar, por exemplo. É quando você sente tanta raiva de alguma coisa que o seu rosto fica rubro. Você já viu? Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, que você sente um calor subindo assim pela cara fora, você se sente quase que descontrolado. Não sei se você já viveu uma situação assim em que a raiva vem e você sente assim um calor na face. É esse o sentido desse verbo. Jonas ficou furioso, Jonas ficou descontente, Jonas ficou irado, e nesse primeiro momento, Deus fala com o profeta, dizendo assim: você tem razão, você tem motivo de ter esse sentimento, Jonas. Note que o clímax do livro de Jonas, o ponto alto do livro de Jonas, não é a conversão dos ninivitas. O ponto alto do livro de Jonas é que a conversão dos ninivitas suscita uma discussão franca e sincera entre o profeta e Deus, em que o profeta coloca os seus sentimentos diante de Deus, coloca suas emoções diante de Deus. E o que ele está sentindo? Em primeiro lugar, ele sente um ódio, um rancor, uma mágoa e um sentimento de vingança extremos pelos assírios. Está claro no texto. Ele fica super descontente porque eles não vão ser mais fuzilados pelo fogo do céu. Em segundo lugar, com relação a Deus, Jonas se sente desgostoso, contrariado, injustiçado e decepcionado. Logo, Jonas, que estava irado com Deus e sentindo um ódio grande contra os ninivitas, começou a sentir uma tristeza dentro de si a ponto de pedir a morte. E é assim que ele ora: Deus, eu estou tão contrariado com essa situação que para mim já chegou, já deu. Você pode me recolher. Desce agora um relâmpago na minha cabeça aqui e me mata, porque para mim morrer será melhor do que viver. É engraçado como Jonas estava perdido nos caminhos do seu próprio coração. Eu quero compartilhar um poema com você. Um poema que diz assim: súbita, uma angústia. Ah, que angústia, que náusea do estômago à alma, que amigos que tenho tido, que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido, que esterco metafísico os meus propósitos todos, uma angústia, uma desconsolação no fundo da alma, um deixar cair os braços ao sol pôr do esforço. Renego tudo, renego mais que tudo, renego a alegria da vida, todos os deuses, e renego a negação dos deuses. Mas o que é que me falta? O que eu sinto faltar-me no estômago e na circulação do sangue? Que atordoamento vazio é esse que me alfineta o cérebro? Esse é um poema de Fernando Pessoa intitulado Bicarbonato de Soda. Em outro poema chamado Trapo, ele fala assim: o dia deu em chuvoso. A manhã estava bastante azul, mas o dia deu em chuvoso. Desde manhã eu estava um pouco triste. Antecipação? Tristeza? Coisa nenhuma. Não sei. Já ao acordar estava triste. O dia deu em chuvoso.
Nos 2 poemas, Fernando Pessoa, conforme os biógrafos dele dizem, expõe bastante o que acontecia na sua alma. Ele era uma pessoa de sentimentos muito voláteis. Ele tinha uma tristeza que não tinha razão, ele sentia um vazio que não tinha motivo, ele sentia uma angústia que não tinha explicação. E isso se traduz em muitos poemas de Fernando Pessoa. Eu sei que não são só os poetas que sentem esses sentimentos esquisitos aqui dentro de nós, não é verdade? Não é verdade que nós todos que estamos aqui agora, trocando essa ideia, tem vários sentimentos confusos aqui habitando o nosso coração, várias sensações esquisitas, vários sentimentos esquisitos. Por exemplo, a gente pode reconhecer alguns sentimentos muito contraditórios nas nossas relações. Por exemplo, você já pensou como é que você se sente com relação aos seus pais? Nossa relação com os nossos pais não é cheia desses sentimentos esquisitos? A gente tem amor pelos nossos pais, admiração por eles, mas também tem ressentimento. A gente tem um pouco de rancor, a gente tem uma certa mágoa. A gente sente uma saudade de casa louca, mas quando a gente chega em casa, 5 minutos e a gente já começa a perder a têmpera com o irmão, com a mãe, com o pai, com o jeito de falar. Com os nossos filhos é a mesma coisa. A gente sente vontade de proteger, de acolher, de cuidar, mas passa 5 minutos, a gente tem vontade de cortar no reio, não é? A gente tem esse sentimento assim de pegar a criança e dar-lhe uns pedala nela assim, para ela se encaixar no mundo, né? Não é só um sentimento de amor, não é só um sentimento, né? Não direi agressivo, mas diria assim um pouco assim, corretivo, né? Com relação ao cônjuge, então, nem se fala. Judith Viorst diz que toda relação entre homem e mulher é uma combinação muito complexa de amor e ódio. Tem coisas que a gente ama no nosso cônjuge, não é verdade? Tem coisas assim que você olha o seu cônjuge fazendo aquelas coisas que você gosta, fica assim, enuviada, você fica enlevada, tomada. Mas quando ele faz aquelas coisas que você odeia, dá vontade de sacar aquele pau de macarrão que está escondido lá, mas moeu o cidadão até ele virar um caquinho. Não é verdade? Com relação ao trabalho, a mesma coisa. Tem dia que a gente chega do trabalho e, rapaz, que delícia trabalhar. O trabalho traz uma realização, um sentimento de propósito, um engajamento. Tem outros dias, cara, que o nosso trabalho é só sofrência, é só vazio, é só angústia. Na nossa relação conosco mesmos, a gente tem dias que a gente se sente a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. A gente olha no espelho e fala assim, rapaz, tô no centro da vontade de Deus. Mas tem dias que a gente se sente vazio, que a gente sente a nossa autoestima baixa, parece que nada do que a gente faz presta para nós mesmos. Agora, o que é mais engraçado é quando a gente começa a identificar dentro de nós sentimentos que nós sabemos que nós não deveríamos ter. E todo mundo aqui é adulto para ter esse papo comigo nessa noite. É quando a gente sabe que a gente não deveria sentir atração sexual por uma pessoa que não é o nosso cônjuge, mas a gente sente. Quando a gente sabe que a gente não deveria sentir atração sexual por uma pessoa do mesmo gênero que nós, mas a gente sente. Quando a gente sabe que a gente não deveria sentir ódio por fulano, ódio e desejo de vê-lo sofrer, mas a gente sente. Quando a gente sabe que a gente não deveria ter inveja de ciclano, mas a gente sente. Se nós formos bem honestos, nós vamos olhar para dentro e vamos ver uma série de sentimentos e desejos muito esquisitos e contraditórios dentro de nós. E é justamente no bolo desses sentimentos e desejos que muitas vezes a gente se perde. E em alguns momentos, de forma muito clara, nós ficamos perdidos dentro de nós. Você já teve essa impressão de ficar perdido dentro de você? De estar perdido nos seus sentimentos, de estar perdido nos caminhos do seu coração? Por exemplo, quando nós passamos por perdas, quando você perde alguém que você ama para a morte, quando você perde o seu emprego, essa perda pode ser relacional também, como um divórcio ou um término de namoro, ou pode ser simbólica, como a perda da juventude, como a perda da autoestima, como a perda da confiança. Parece que essas perdas deixam a gente atordoado. A gente quer sentir confiança, mas não consegue. A gente quer sentir amor próprio, mas não consegue. Ou então quando nós vivemos uma crise existencial, aquilo que na literatura de psicologia ficou consagrado como a crise da meia-idade, né? Para você saber, eu tive uma crise da meia-idade aos 29 anos de idade.
tão agressiva a ponto de que eu tive que ir para terapia. Me parecia que a vida tinha perdido o rumo, eu estava assim, esquisito, eu já não sabia mais quem eu era. Até o meu terapeuta ficou um pouco assustado assim, quando ele começou a conversar comigo, ele falou: rapaz, você está um pouco confuso. Eu falei: rapaz, eu estou muito perdido, Mas isso acontece, não só comigo, talvez com você. A crise de identidade, a crise de direção na vida, a crise de não se sentir realizado, a crise de não saber quem é, a crise de não saber para onde está indo, a crise de chegar no meio da vida e duvidar sobre a validade da família que a gente construiu, do emprego que a gente construiu, de não saber mais o que está certo e o que está errado, e sentir culpa, sentir remorso, e sentir que ainda dá tempo, mas quem sabe? A gente fica muito confuso, e especialmente quando nós passamos pelo sofrimento. Eu costumo dizer que quando a gente passa pelo sofrimento, pelo sofrimento mesmo, rapaz, aquele sofrimento que Deus coloca a gente na prensa e começa a prensar e a prensar, rapaz, é difícil. A gente não sabe por que Deus está fazendo aquilo com a gente. A gente tem dúvida se foi o nosso pecado que nos levou até ali. Se Deus tem um propósito, se Deus não tem, quando que aquilo acaba, a gente só quer que acabe. Mas no final das contas, o sofrimento nos dopa e nós perdemos a sobriedade. Quando nós estamos confusos do lado de dentro, tem duas coisas que a gente faz que são muito erradas, coisas no extremo. No extremo de cá, negar tudo que a gente sente. É quando a gente passa por uma crise existencial profunda e a gente tenta falar: não, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não se permite vivenciar aquelas emoções. Mas por outro lado, a gente pode ir para o outro extremo e vivenciar totalmente essas emoções. Tomar decisões baseadas nesse momento e acabar trocando as mãos pelos pés. Eu sei que é muito comum a gente se sentir perdido do lado de dentro, mas o que nós podemos aprender com o profeta Jonas? Quando a gente volta para o livro de Jonas, a gente vê que o clímax do livro é o momento de intenso diálogo entre o profeta e Deus. E Deus faz duas perguntas para o profeta, que são na verdade a mesma pergunta. Jonas, você tem o direito, você acha que está certo você sentir isso que você está sentindo? Na primeira vez que Deus pergunta a Jonas, Jonas simplesmente ignora Deus e vai para fora da cidade. Aí lá na fora da cidade, o narrador diz assim: Jonas sentou-se do lado de fora da cidade para esperar o que Deus faria com a cidade. Ou seja, lá no fundo, Jonas ainda queria que Deus matasse todo mundo. Mas os dias foram passando e Deus não fez nada. Então o texto diz assim: Deus fez crescer sobre Jonas uma planta. E aquela planta deu alívio ao calor de Jonas. E pela primeira vez, se você ler o livro de Jonas inteiro, diz que Jonas se alegrou. Em nenhum momento diz que Jonas teve qualquer traço de alegria. E aqui talvez o narrador saliente para a gente o fato de que Jonas deveria ter se alegrado com a conversão dos ninivitas, mas não se alegrou. Ele se alegrou quando a planta deu alívio a ele. Mas então veio de madrugada um verme e matou a planta. E quando a planta morreu e o dia esquentou, Jonas voltou a pedir para Deus o quê? A morte. E aí novamente Deus perguntou: Jonas, você tem razão para pedir a morte, Jonas? Você tem razão para pedir assim, Jonas, você tem razão para sentir uma ira tão grande? E nessa hora Jonas responde. Ele fala o quê? Sim, eu tenho. Sim, Deus, eu tenho motivo para pedir a morte, sim, e eu quero a morte agora. E essa resposta tão pedante, tão dura de Jonas, prepara os dois últimos versículos do livro. Eu não sei se você já percebeu, mas o livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Ele termina sem o final da história. A gente não sabe o que aconteceu depois. Termina assim: Jonas, você teve pena da planta. Deus falando com Jonas. Jonas, você teve pena da planta. Deus, ele usa aqui, o narrador, uma palavra no hebraico,
que é um pouco mais do que pena, seria a nossa palavra compaixão. Seria a capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, sofrer o que o outro está sofrendo, vivenciar o que o outro está vivendo. Deus fala assim: Jonas, você teve compaixão pela morte de uma planta que você nunca regou, nunca plantou e nunca cuidou. Agora, Jonas, será que eu não devo ter compaixão dos ninivitas? Mais de 120 mil pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus? E aqui Deus coloca na cara do profeta: bom, Jonas, você foi criado no povo de Deus. Você citou 17 salmos no ventre do peixe, mas aquela nação, eles não conhecem a Bíblia que você conhece. Eles não têm a instrução que você recebeu. A grande pergunta de Deus é o seguinte: Jonas, será que eu não devo ter compaixão dos ninivitas? O que por tabela é perguntar: Jonas, você também não deveria ter compaixão dos ninivitas? Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente acha que Jonas foi enviado para salvar os ninivitas. E quando a gente chega no final do livro, a gente descobre que Jonas foi enviado a Nínive para que Deus o salvasse lá. Não eram só os ninivitas que precisavam de uma conversão. Não eram só os ninivitas que precisavam de salvação. Jonas precisava experimentar salvação e conversão quando ele descobrisse que Deus derrama o seu coração sobre nós. Deus levou Jonas até Nínive para derramar o seu próprio coração sobre o coração do profeta, para mostrar o que havia no seu coração a respeito dos ninivitas. E essa mensagem do livro de Jonas é muito forte, é muito intensa. Por quê? Porque nós aprendemos aos poucos que seguir a Jesus nos caminhos da vida é deixar Deus derramar também seu coração sobre nós. Eu quero finalizar tecendo com você algumas considerações de uma ordem um pouco mais prática. Então vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre estarmos perdidos nos caminhos da vida. Hoje nós estamos conversando sobre estarmos perdidos nos caminhos do coração. Nós não estamos só perdidos nas escolhas que a gente faz entre emprego, profissão e trabalho. A gente muitas vezes está perdido aqui dentro de nós. A gente não sabe muitas vezes o que sente, por que sente. A gente não consegue muitas vezes olhar para dentro. É justamente nesse sentido que nós precisamos de um mestre que nos guie dentro de nós, que nos guie nos caminhos do coração. Ser discípulo de Jesus é ter um coração que é moldado por Jesus. Se você lê os evangelhos, todos eles, você vai ver que a crítica de Jesus aos fariseus não é sobre o seu conhecimento teológico. Em nenhum momento Jesus disse: vocês não leiam bastante a Bíblia. Qual é a crítica de Jesus? Que os fariseus não conseguiam ter compaixão pelos pecadores. A crítica de Jesus é que os fariseus não conseguiam ter o coração com o mesmo sentimento que Deus tinha pelos pecadores. Faltava aos fariseus compaixão, faltava piedade, faltava misericórdia. Ser discípulo de Jesus é ter o coração moldado por Jesus também. É aprender a sentir um pouquinho como Jesus. Então, vou falar no final dessa reflexão sobre 4 coisas. Em primeiro lugar, aprenda a derramar o seu coração na presença de Deus. Queridos, enquanto a gente não tiver coragem de levar para Deus o que nós realmente estamos sentindo, nós vamos ter pouco avanço na cura do nosso coração. A gente acha que Deus quer ouvir oração bonita. Esquece disso. Esquece disso. Leia a sua Bíblia, leia os Salmos, leia os salmistas dizendo: Deus, o Senhor me abandonou aqui para morrer sozinho. Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Não imagine Deus como alguém para quem você fabrica orações bonitas. Porque quando a sua oração é bonita, mas não é verdadeira, Deus sabe. Isso tudo é bobagem. A gente fala assim: Deus, eu estou passando um sofrimento da miséria, mas eu estou muito feliz. Tá nada. E Deus sabe. Deus, eu estou firme. Tá nada, tá desmontando por dentro. Tá chorando todo dia. Tá combalido, tá desanimado. Não, Deus, eu estou firme na sua palavra. Não tá nada. E Deus está vendo. Deus está vendo. Então, que tal você se ajoelhar na presença de Deus e derramar o seu coração na presença de Deus? Fala para Ele o que você está sentindo.
fala para Ele o que você está pensando, conta para Ele das suas dúvidas, fala para Ele das suas angústias, porque quando você derrama o seu coração em Deus, Deus derrama o coração dele sobre você de volta. E esse é o segundo ponto. Deixe Deus derramar o coração dele sobre você. Deixe que Deus mude o sentimento que você tem com relação àquela pessoa que você ainda não perdoou. Sabe quando a gente se agarra ao nosso rancor como se fosse um bem inestimável, e Deus fala assim, não, me entrega esse rancor aqui, cara. Ele fala, não, Deus, meu rancor é meu ódio é meu. Às vezes a gente passa tanto tempo vivendo com o nosso ódio que a gente chega a amá-lo, como se ele fizesse parte de nós. Deixe Deus derramar o coração dele sobre você. Deixe que Deus te dê compaixão, deixe que Deus te lave por dentro. Em terceiro lugar, abra espaço para a comunidade. Meu querido, se você ainda não foi no PG, você está perdendo de estar num espaço que é espaço de vida, porque lá no PG ninguém tem que ficar fazendo fala bonitinha, ninguém tem que ficar fazendo falinha fabricada do mundo evangélico. Lá a gente fala do que a gente vive, lá a gente fala do que a gente sente, e ali as pessoas estão para respeitar o que a gente vive, o que a gente sente, como se isso é sagrado. Quando as pessoas abrem da sua dor no PG, todo mundo respeita, todo mundo acolhe. Sabe por quê? Porque é alguém que está abrindo o coração. E muitos de nós estamos sofrendo sozinhos, pensando assim, eu devo ser o pior crente do mundo. O PG é um lugar maravilhoso, porque quando você vai lá, até o pastor conta os pecados lá. E você descobre que não tem crente pior no mundo, só tem gente como a gente. É isso. Quando o diabo enfia uma ideia na sua cabeça que você é pior do que todo o rebanho, aí ele te venceu. Mas quando a gente vai para o PG e a gente vê que as mesmas lutas que eu estou vivendo, o outro está vivendo também, a gente fala, caramba, então existe um espaço para mim nessa comunidade. Existe um espaço para aquele que é imperfeito. Existe um espaço para aquele que não está pronto. Existe um espaço para mim. Meu irmão, não fique sofrendo sozinho no nome de Jesus. Abra lugar para a comunidade. E em último lugar, dos meus conselhos práticos dessa noite. Queridos, a gente já avançou muito, eu já falei disso aqui algumas vezes. Eu falo com todas as letras que eu tive terapeutas cuidando de mim, para que a gente desmistifique esse negócio de que crente não pode pedir ajuda, de que crente não pode ir no psiquiatra, de que crente não toma antidepressivo, de que crente não cai em depressão, de que crente não passa por angústia, de que crente não tem dúvida. Isso é bobagem. Isso é mais um besteirol do mundo gospel, alienado que está aí fora. Isso é mais um tipo de peso farisaico que é colocado sobre a vida das pessoas. Eu gosto quando alguém fala assim, pastor, eu acho que tomar antidepressivo é falta de fé. E a pessoa usa óculos. Eu falo, meu irmão, então tira o óculos e dirige, meu irmão. Daqui até Itamonte, então vai orando. Jesus vai fazer alguma coisa por você no caminho. Nem que seja te levar para o céu, Jesus vai fazer. Irmãos, eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que sara. Eu creio num Deus que pode fazer tudo isso, mas é livre. E Ele faz quando Ele decide fazer. A gente ora por cura aqui na igreja. A gente ora por cura dos enfermos. A gente ora por cura física, porque a gente crê que Deus é um Deus poderoso que cura, mas Deus não é obrigado a rezar na nossa cartilha, Ele não é obrigado a ler a nossa agenda e a respeitar aquilo que a gente está impondo sobre Ele. Ou seja, se você tem um problema cardíaco, você vai aonde? No cardiologista e toma remédio para o coração, toma remédio para a pressão, e isso não é falta de fé, mas quando alguém toma antidepressivo, perdeu a fé, apostatou. Os irmãos, a gente já está tão avançado, né, irmãos, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, o meu quarto ponto é o seguinte: se você está precisando ir ao médico, se você precisa de ajuda, peça ajuda, meu irmão. Por favor. Por favor. Se você precisa de um psicólogo para ouvir você, se você precisa vir no gabinete pastoral, venha. Pedir ajuda é uma coisa eminentemente cristã, mas o orgulho é eminentemente diabólico. Pedir ajuda é uma coisa eminentemente, essencialmente cristã. Jesus veio para quem? Para os sãos ou para os doentes? Recentemente, esse cara que eu
cito muito raramente aqui do púlpito, Tim Keller escreveu um livro sobre Jonas intitulado O Profeta Pródigo. E tem um momento muito engraçado do livro que ele ressalta uma questão dizendo assim: Jonas pode ser considerado o pior profeta do Antigo Testamento, sem dúvida. O mais rebelde, o mais endurecido, aquele que gritou na cara de Deus que ele tinha razão sim de querer a morte, o pior profeta do Antigo Testamento. E no entanto, certa vez Jesus disse assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Queridos, em primeiro lugar, Jesus se apresenta como um sinal do amor de Deus. Aquilo que nós conhecemos como a morte e a ressurreição de Jesus não podem ser um evento impessoal para você. Você tem que saber que Jesus morreu por você e ressuscitou para você. Quando a morte e a ressurreição de Jesus se tornam eventos que são por mim, para o meu bem, aí eu consigo entender o segundo ponto, que é: Jesus se apresenta como aquele que é maior do que Jonas. E eu quero finalizar meu sermão dizendo assim: nós somos muito responsabilizados, porque Jonas pregou o seu pior sermão para uma geração que não conhecia a Escritura e não conhecia Deus, e aqueles homens se arrependeram. E nós estamos todo domingo ouvindo a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, que é maior do que Jonas. E muitas vezes nós ainda não chegamos no nível de contrição dos ninivitas. Meus queridos, Jesus é aquele que nos conduz nos caminhos tortuosos do nosso coração. Que a gente possa nele crer e aceitar o seu comando, aceitar a sua orientação nos caminhos da vida e nos caminhos do nosso coração.